Senhor, abençoa-nos nessa manhã. Pedimos a Tua presença, pedimos a Tua revelação, pedimos que o nosso coração esteja aberto para Ti, Senhor. Que o Senhor possa encontrar em nós pessoas que se interessam, ó Deus, que se importam com o Teu plano, com o Teu desejo. Queremos que a nossa vida contribua para Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Ok, então vamos retomar. Nós estamos falando sobre o mistério do plano de Deus. Temos falado sobre as estratégias de Deus, como Ele trabalha em todos os tempos, não só no Antigo Testamento. E nós temos falado sobre o pacote, da promessa que Deus deu para Abraão, que tem 3 partes, a descendência, a terra e a bênção a todas as nações. Falamos sobre a promessa no Antigo Testamento. As 3 partes da promessa formam um pacote indivisível. A terra sempre foi um elemento essencial. O objetivo de Deus sempre foi a terra toda. Aos poucos, a estratégia para implementar a promessa foi revelada. Então, Deus dá aspectos finais, mas em cada época Ele trabalha com uma parte. Então, Ele fala do final, falou com Abraão desde o início: eu quero abençoar todas as famílias da terra. Então, tem um aspecto que Ele vai mostrar lá na frente, mas depois Ele vai falar especificamente, vai trabalhar muito com Abraão pelo filho dele, peregrinando na terra. Então ele vai focar em algo que é daquela época. Esse quinto ponto, no final da aula passada, a gente não deu para falar muito detalhadamente sobre cada um desses aspectos, mas essa promessa de Deus para Abraão, que ele vai ter uma descendência, essa descendência vai habitar na terra e o objetivo final é abençoar todas as famílias da terra. Deus foi mostrando outros aspectos. À medida que o plano foi avançando, Deus foi revelando outros aspectos dessa estratégia, desse plano que Ele tinha. E então esse quinto aí está abrangendo várias coisas, a gente quer focar um pouco mais nisso hoje. A necessidade da aliança coletiva. Quem que trouxe a aliança coletiva? Coletiva para a nação? Moisés, Moisés que trouxe a aliança coletiva. Então, isso não estava muito claro para Abraão no início. Ele não sabia como que isso ia funcionar. Então, precisava de uma aliança com todo o povo. Depois também, precisava de um rei. Isso não estava tão... Se você for voltar lá atrás, Deus falou com Abraão: reis procederão. Gênesis 17. Reis procederão. Você vai ter... muitas nações e reis, mas não estava muito claro isso. Tanto é que quando o povo pediu um rei, até Samuel achou que era um pedido errado, e a forma que eles estavam pedindo era errado mesmo, mas depois nós vamos ver que eles precisavam realmente de um rei. E a habitação de Deus, eu acho que eu mencionei isso na aula passada, mas eu queria que vocês abrissem em 2 Samuel 7, que é um dos grandes capítulos da Bíblia. Foi quando Davi teve no coração de fazer uma casa para Deus, e ele falou que ia fazer a casa. Natan, o profeta, falou que parecia uma ideia muito boa, Sabe quando a gente não, isso é de Deus, vai em frente, claro que é de Deus, Mas aí Deus falou assim: não é bem assim não, volta para ele e fala assim que... Aí ele dá toda essa palavra, que no versículo 4, naquela mesma noite a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: vai e diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificarás uma casa para que eu nela habite. O texto paralelo em 1 Crônicas 17, ele coloca no negativo. Ele fala assim: você não vai fazer uma casa para mim. Aqui vem na forma de uma pergunta. Você acha que você vai fazer uma casa para mim? E eu gosto muito, do versículo 6 e 7, quando ele fala: eu não habitei em casa alguma. Eu tenho uma imagem aqui de um Deus sem teto,
Eu nunca habitei em casa nenhuma, desde o dia em que tirei os israelitas do Egito até o dia de hoje, mas tenho viajado, habitado num tabernáculo, um barraco aqui, um barraco ali, uma tendinha, assim, coitadinho de Deus, né? Assim, eu nunca habitei numa casa. E versículo 7, em todo lugar por onde tenho viajado com todos os israelitas, disse eu por acaso a alguns dos chefes das tribos, aos quais ordenei que cuidasse do meu povo Israel, por que não me edificais uma casa de cedro? Então Deus está fazendo, eu nunca tive casa, coitadinho de Deus, nunca tive uma casa e também nunca pedi uma casa. Aí versículo 8 ele vai começar a falar assim, eu tirei você do campo onde cuidava das ovelhas, versículo 9, estive contigo por onde você foi, versículo 10, agora que importante, porque nós estamos focando assim, como que essa promessa, como é que esse mistério do plano de Deus vai se realizar. Então Deus falou com Abraão, tem que ter uma descendência, ok, tem a descendência nessa época de Davi, eles são um povo de Israel. Tem que ter uma terra, né? Nós falamos, assim, a terra é um tema muito falado em todo o Antigo Testamento, muito enfatizado. Eles estão na terra nessa época. Mas aí ele fala no versículo 10, também estabelecerei o meu povo, Israel, num lugar, e ali o plantarei. Ele está falando no futuro, eles já estão na terra prometida. Mas falta alguma coisa. E Deus está falando, né, eu vou estabelecer o meu povo num lugar, plantarei ali, para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado e nunca mais seja oprimido pelos perversos como antes. Nós sabemos que no tempo dos juízes, que era antes dessa época, eles tinham sido muito, por causa da infidelidade deles, mas eles tinham sido muito perturbados, né? Era um ciclo, né? Quando eles não eram fiéis a Deus, aí Deus permitia midianitas, filisteus, né? Sírios, então sim, sempre tinha um povo estrangeiro que vinha e oprimia, e Deus está falando assim, eu vou fazer algo que vai deixar o meu povo plantado num lugar de forma permanente e sem perigo de ser perturbado mais. Então, o que Deus tem em mente? Mesmo em toda essa revelação fantástica que tem aqui de Deus para Davi, mesmo aqui ele não vai muito longe, porque Deus vai revelando aos poucos a sua estratégia. Então, nessa época do rei Davi, o que Deus estava enfatizando? Precisa ter um rei. A necessidade de uma aliança coletiva já tinha sido feita e precisa ter um rei e precisa de uma habitação de Deus. Então, Davi, que chegou assim vamos dizer assim, nesse auge da história do povo de Deus no Antigo Testamento, ele chegou muito, muito próximo, porque nessa fala de Deus, Deus fala assim, eu nunca tive uma casa. Você pode ler esse texto e falar assim, eu sou Deus, né? Como Salomão orou na oração de inauguração da casa, ele falou assim, o Senhor é Deus, o Senhor não cabe nos céus dos céus, o Senhor vai caber, o Senhor vai conseguir habitar nessa casa que eu edifiquei. Então a gente pode pensar assim, Deus não queria uma casa, mas é muito pelo contrário. Deus ficou tão comovido que ele falou assim, eu nunca tive uma casa e nunca pedi uma casa e você descobriu que eu queria uma casa. E porque você descobriu que eu queria uma casa, não vai ser bem essa casa que o seu filho Salomão vai construir, mas vai ter uma casa e você vai ser a chave, a sua descendência vai ser a chave para que essa casa exista e vai ser a chave para que haja todas as condições. Então esse texto aqui é muito fundamental para entender que essa promessa de Deus para Abraão, né, uma descendência, uma terra, para ser uma bênção a todas as nações. O objetivo de Deus é abençoar, redimir, resgatar toda a terra e todas as famílias da terra. Mas para que isso aconteça, Deus vai revelando aos pouquinhos o que falta. O que falta, eu já trago para a nossa geração, o que falta na nossa geração? O que falta para que isso seja
uma realidade, é para esse lugar que a gente está indo, né? Então, aqui no tempo do rei Davi, Deus falou assim, olha, você tocou num ponto fundamental. Realmente, eu queria uma casa e eu não falei com ninguém. Não é maravilhoso? Quem vive qualquer tipo de relacionamento, de amizade, ou de amor, de casamento, esposa, marido, filhos, amigos, sei lá, qualquer tipo assim, de relacionamento próximo, não é maravilhoso, não é muito melhor assim, quando você quer alguma coisa e você pede, né? É uma coisa. Agora, quando a pessoa que está próxima de você descobre sem você falar o que você realmente queria, as mulheres são mais para os homens, são meio, né, assim, tem que falar mesmo, né? Mas assim, as mulheres ficam assim, mais assim, puxa, né, assim, eu dei todos os sinais, né? Eu dei um monte de sinais, falei, dei indicações e você não descobriu, né? Assim, fica frustrado. Então Deus está fazendo, eu nunca pedi e você descobriu. Por isso que Deus está falando, você foi muito longe nessa amizade, porque, voltando aqui, né, Deus... Opa! Mas ainda, cadê? As estratégias de Deus é achar um amigo. A estratégia de Deus não é realizar seu plano soberanamente, Deus faz, Deus controla como se a gente fosse robozinhos ou marionetes, assim. Esse não é a estratégia de Deus. A estratégia de Deus é começar a caminhar com pessoas individuais, mas assim, o que não aconteceu ainda é que Deus quer essa aliança coletiva. Assim como já existiram, não só no Antigo Testamento, na história da igreja, já existiram e existem até hoje pessoas, você admira, pessoas que são muito profundas com Deus, pessoas que vivem para Deus, pessoas que andam com Deus. Existem gigantes espirituais, existem pessoas que vão muito longe na amizade com Deus. Isso é maravilhoso, Deus usa. Mas Deus quer caminhar com o povo. E isso ele mostrou no Antigo Testamento, mas nunca alcançou, porque o povo como todo nunca correspondeu. Você tem toda a história do Antigo Testamento, na época do reino dividido, na época que assim, o povo estava se afastando cada vez mais. Tinha um Ezequias, um Josafá, um Josias, homens, assim, reis que eram tementes a Deus e que correspondiam a Deus, mas quando eles sumiam, o povo voltava imediatamente para as práticas antigas, porque o povo não tinha. Tinha um rei, tinha um profeta, tinha alguém que andava com Deus, mas nunca alcançou o povo como todo. E hoje também na Nova Aliança, vamos falar baixinho sim, mas a igreja também não está fazendo isso, né? Não existe essa coletividade, Deus falando, Deus agindo através de um povo, mas Deus ainda está atrás disso, né? Deus ainda quer isso. Então... aqui então ele fala no versículo 10, também estabelecerei o meu povo, Israel, num lugar plantarei. Então, isso é essencial. E isso aqui, gente, é uma chave, porque depois você vai seguir, assim como você pega Abraão e vai seguindo todo o Antigo Testamento, aquilo que Deus falou com Abraão, aquilo que Deus falou com Moisés, aquilo que Deus falou com Davi, isso vai seguindo em todo o Antigo Testamento, principalmente nos profetas e também na Nova Aliança. Então, isso aqui Deus está falando o que é necessário para que a minha promessa, o meu plano de redenção aconteça. Então, tem que ter o povo plantado, eles precisam ser firmemente estabelecidos, não pode ter esse constante perigo. Se você acompanha as notícias, você sabe que o povo de Israel, os judeus, estão na terra deles, mas isso aqui não aconteceu, porque eles vivem muito perturbados, de dentro e de fora, né? Então, Deus está falando, isso é uma condição. Versículo 11, como no tempo em que constituí juízes sobre o meu povo Israel. A ti, porém, darei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te declara que Ele te edificará uma casa. E isso aqui também é um relacionamento de amor, né? Porque quando
tem, né, o casal, que é a forma mais fácil assim, de exemplificar isso, mas isso pode ser né, Davi e Jonatas, assim, tem várias situações, Ruth, Noemi, né, tem várias situações na Bíblia que mostram esse tipo de relação em que Davi fala assim, Deus, eu estava querendo fazer uma casa para o Senhor. Aí Deus fala assim, aí ele fala tudo isso aí, eu nunca pedi, você descobriu que, né, assim tal. Aí depois ele fala assim, mas você acha que vai fazer uma casa para mim? Na verdade, eu vou fazer uma casa para você. Mas a casa que Deus ia fazer para Davi é a casa que vai fazer uma casa para Deus. Deu para entender? Né? Davi falou assim, eu vou fazer uma casa. Ele estava pensando na casa material. Deus falou assim, isso faz parte, seu filho vai fazer, mas não é bem essa casa. Né? E na verdade, Davi, já que você foi tão assim comigo, eu vou fazer uma casa para você. E depois nós vamos descobrir, veja como isso não aparece no início. Essas coisas vão se revelando aos poucos. Por isso que é mistério. Não porque é uma coisa difícil, não que você tem que ter um nível de pós-graduação em teologia para entender isso. É mistério porque Deus revela na medida do necessário. E tem uma coisa, gente, vocês estão aqui, né, poderia ser qualquer outro tipo de contexto, mas aproveitando o contexto de vocês estão aqui no CPP estudando, estão adquirindo muito conhecimento, muita experiência, mas nada disso vai ter realidade na sua vida se você não andar com Deus. Porque a única maneira de ativar, é como se tudo isso aqui que vocês estão adquirindo fosse algo muito importante, está ali, mas isso só vai ser ativado quando você caminhar com Deus e no momento certo. Tem coisas que vocês estão estudando aqui que talvez vocês vão usar daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos, vai voltar e com muito mais profundidade. Então, Deus, Ele dá o pacote, como Ele deu para Abraão, como Ele está dando aqui, Ele dá o pacote, mas tem muitos aspectos que não estão claros ainda. Então aqui Ele fala assim, eu vou fazer uma casa para você. E aí Ele continua falando assim, que você vai ter um descendente, versículo 12, e assim por diante. Mas eu só queria mostrar mais aqui a necessidade, eu preciso chamar a atenção também para... ele fala no versículo 16, mas a tua casa, e vai falando sobre o filho, o versículo 13, seu filho vai edificar uma casa. Lembra que sempre tem o cumprimento imediato. Qual era o descendente da promessa de Abraão? Isaque. Mas qual era o verdadeiro descendente de Abraão? Jesus. Qual que era o descendente de Davi que faria uma casa? Davi, você maravilhoso, Deus está dizendo assim, que fantástico que você descobriu que eu queria uma casa. Eu vou fazer uma aliança, tem muitas coisas incluídas aqui, que acho que vocês vão estudar, né, na aliança, não estudaram ainda, né, as 7 alianças não chegaram em Davi ainda, né, mas vocês vão estudar, né, assim, a aliança com Davi, é uma coisa que tem muita riqueza, né, muita coisa maravilhosa, mas ele fala várias coisas, mas o que ele está dizendo assim, eu vou fazer uma casa para você, você vai ter um descendente, não é você que vai fazer a casa, seu filho vai fazer a casa, no sentido imediato, Salomão, mas no sentido total, pleno, quem que vai fazer a casa para Deus? Jesus. Então, e aí ele fala, você nunca vai faltar um filho para sentar no trono, né? Mas até hoje não tem um filho. Né, isso vai se cumprir literalmente, vai se cumprir, mas hoje não tem. Desde Zedequias, que foi o último rei, né, de Judá, desde Zedequias nunca mais teve um rei descendente de Davi no trono. Mas ele falou assim, versículo 16, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre, ok? Então isso aqui é só para a gente entender que realmente nesse pacote que Deus deu para Abraão, Deus foi ampliando mais. Agora com Davi a gente entende que realmente precisa de um rei e precisa de uma habitação de Deus. Senão essa descendência de Abraão na terra prometida, que são as duas coisas importantes, mas se não tiver um rei,
Se não tiver uma aliança coletiva, se não tiver um rei e se não tiver a habitação de Deus, não vai acontecer a bênção de Abraão. Ok? Está claro isso? Bom, nós já vimos isso aqui também na aula passada, né? O fracasso de Israel. Mostramos o diagrama que mesmo naquela época, assim, depois de Davi e Salomão, teve focos de avivamento e coisas que Deus fez durante o reino dividido, mas no sentido histórico eles estavam num declive, né, numa decadência, até chegar no cativeiro, né? Bom, então só queria, esse aqui seria a promessa ampliada. E, gente, o que nós estamos tentando mostrar, além de seguir a linha da história e mostrar como o plano de Deus foi se cumprindo, eu queria muito que vocês captassem essa maneira de Deus agir, porque isso aqui é uma chave que abre a Bíblia. Eu vou mostrar, vou comentar assim, uma coisa muito importante, que tanto eu quanto a Eliana, nosso foco é muito assim, para mostrar que a Bíblia é uma só. Falei um negócio muito profundo agora, vocês nem perceberam, né? A Bíblia é uma só, né? Todo mundo sabe que a Bíblia é uma só, mas na verdade isso aqui essa questão, e o que nós estamos tocando aqui é uma questão de grande controvérsia. Nem todo mundo acredita assim, e existe algo que nós chamamos de continuidade. Isso é um termo até teológico, né? E que muitos teólogos hoje estão vendo isso de uma forma diferente, porque durante muito tempo parece que a coisa mais importante que a igreja cristã queria mostrar é que antigamente tinha lei, mas agora é graça. Antigamente era Moisés, mas agora é Jesus. Entendeu? Então, assim, a igreja cristã, o cristianismo, os teólogos, e muitas vezes na nossa mente, mesmo que não é teólogo, a gente tem uma tendência assim, e existem coisas que você vai falar assim, pega o versículo e fala assim, olha, aqui na Bíblia está falando que não pode comer carne de porco. Está escrito isso na sua Bíblia ou não? Na sua Bíblia está escrito? Você nem sabe o que está escrito. Na Bíblia está escrito que não pode comer carne de porco. Aí se eu chegar para você e falar assim, olha, a Bíblia está falando que não pode comer carne de porco, o que você pode responder? Ah, mas isso está no Velho Testamento, não é isso? Então, existem coisas, né, que realmente Jesus falou em Mateus 15, não é o que entra pela boca, é o que sai pela boca. Então, houve algumas coisas que Jesus alterou, né? E a gente não vai poder falar sobre isso em profundidade, mas é uma grande questão para nós, assim, tem continuidade ou não tem continuidade? Eu posso pegar um texto do Velho Testamento e dizer, olha, aqui está falando, Deus está falando isso, isso, isso. Ah, mas isso não é válido mais, porque no Velho Testamento. Então, o que a gente quer falar? Olha, o fato de estar no Velho Testamento não significa que não é válido para nós. Então, quando a gente fala a Bíblia é uma só, é que tudo que está no Velho Testamento é válido para nós. Existem algumas coisas que Deus mudou, mas a gente precisa saber quais são essas coisas. E só essas coisas que são válidas. Por que Deus falou que não pode comer carne de porco? Ou outras leis do Antigo Testamento? Todas elas têm um significado. Mas quais são realmente válidas para nós hoje e quais não são? Então, essa questão de continuidade é um dos grandes focos. E uma das coisas da continuidade é o Deus do Velho Testamento. Já ouviram isso? Que o Deus do Velho Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento? Né? Jesus, né? Novo Testamento, eu gosto de Jesus, essas coisas do Velho Testamento, esse Deus bravo, esse Deus que mandava matar as pessoas e tal. Isso é um problema para muita gente, de dentro da igreja e de fora da igreja, né? Então, o que nós queremos entender, assim, como que é uma Bíblia só, como que é o mesmo Deus, como que as estratégias de Deus são iguais. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui, a promessa, quando Deus dá uma promessa, Ele não revoga a promessa, porque Deus é um Deus que não é homem para mentir. Ele é um Deus que mantém a sua palavra. Então, quando Deus faz uma promessa, Ele vai cumprir.
Pode ser que o tempo dele seja meio diferente do nosso, mas ele vai cumprir a sua promessa. Então, essa maneira de Deus agir é muito importante. Deus não voltou atrás, Deus não chega para Davi e fala assim, ó, o negócio de Abraão, Moisés, tudo já passou, agora é um esquema novo. Não, o que ele fala para Moisés, o que ele fala para Davi e o que ele fala através de Jesus, tudo vai confirmando e ampliando o que está no Antigo Testamento. Então, promessa ampliada. Então, nós vimos que Deus prometeu, assim como ele prometeu umas coisas para Abraão, agora ele prometeu para Davi que Davi teria um descendente no trono para sempre. E essa promessa ampliada, né, que vem para Davi, ela inclui esses 5 pontos aqui. Né? Quando Deus fala assim com Davi, você vai ter um descendente no trono, um descendente seu vai ficar no trono para sempre e vai ser um reino eterno, isso envolve, precisa ter aliança coletiva, isso subentende, né, que precisa ter essa aliança coletiva. Isso significa que tem, com Davi que veio, a palavra Jerusalém aparece antes de Davi. Né? Melquisedeque, rei de Salém, né, em Gênesis 14, mas Jerusalém passou a fazer parte da herança e do povo de Deus com Davi. Foi Davi que conquistou Jerusalém. E Jerusalém é uma palavra muito central em toda a Bíblia e é uma palavra eterna, porque em Apocalipse 21 é a nova Jerusalém que desce. Então é a Jerusalém de cima, mas ela se une, ela se funde com a Jerusalém de baixo. E então Jerusalém é algo também eterno, né? Então Deus tem essa promessa que vai ter um descendente de Davi, vai ter essa aliança coletiva, vai ter uma capital que se chama Jerusalém, vai ter uma casa para Deus, né? E vai ter segurança na terra, né? Não vai ter perigo, não vai, né? E vai ter o reino eterno. Então isso aqui a gente precisa entender quando você lê os profetas, que os profetas vieram depois de Davi, você vai encontrar todos esses elementos. Quando você faça esse exercício, quando você está lendo Isaías, Jeremias, qualquer um dos profetas, procure esses elementos, que você vai encontrar todos nas profecias, nesses escritos proféticos. Né? Então, depois do fracasso, quando que teve o fracasso? Né? Foi progressivo, mas assim, quando que a história do povo de Deus chegou a esse ponto de fracasso, assim, em que você poderia até pensar, tem vários momentos assim muito cruciais na história, né? Mas quando que a gente coloca o ponto, né? Esse diagrama que a gente mostrou, assim, né? Quando que é o ponto de fracasso, né, na Bíblia? Esse primeiro aqui não é propriamente fracasso, esse aqui Deus falou assim, olha, para Abraão, seus descendentes vão para o Egito, mas é um ponto baixo porque eles não estavam na terra prometida, estavam no Egito. Né? Esse ponto dos juízes foi um ponto baixo, porque eles estavam sempre abandonando a aliança, não tem um monte de sobe e desce, né? Se você quiser refazer esse diagrama, né, eu estava olhando assim, se eu fosse refazer assim, eu ia fazer um sobe e desce maior. Esse aqui, assim, parece que é um negócio meio... uma coisa pequena, mas assim, foram assim, sobe e desce, mas por que não coloquei aqui embaixo? Porque eles estavam dentro da terra prometida, né? Só não estavam sendo fiéis, então eles passavam por momentos de opressão. Davi e Salomão é o ponto mais alto em termos de cumprimento. Você pode falar assim, não, mas Jesus, quando Jesus veio, não é mais alto? Não no sentido do cumprimento das promessas. Quando Jesus veio, é um ponto altíssimo na história de Deus se revelar à humanidade. É um ponto altíssimo. A primeira vinda de Jesus só vai ser superado pela segunda vinda, né? Mas eu estou colocando isso aqui no contexto assim, da promessa de Deus a Abraão e do cumprimento. Então aqui é alto porque eles estão na terra, mas eles não são autônomos, eles ainda estão debaixo de Roma. Então por isso que Davi e Salomão assim, era o período de maior glória e de maior, assim, de chegar mais perto assim, do objetivo final.
Mas quando que a gente vê o fracasso? É no cativeiro de Babilônia. Esse é o momento, assim, em que Deus estava colocando, isso era uma coisa que Moisés tinha previsto, quando vocês forem infiéis, eu vou alertar, eu vou disciplinar, vou mandar uma série de coisas, mas o último estágio de fracasso é quando eu tirar vocês da terra. Então, esse é o fracasso, né? E houve um outro período de fracasso, que é pior, né? Está mais baixo aqui, porque depois que o povo rejeitou a nação de Israel como nação, eles rejeitaram Jesus. Então, esse foi o ponto pior, porque o cativeiro só durou 70 anos, esse aqui foi uma destruição semelhante, né? Houve destruição de Jerusalém, mas inaugurou uma diáspora que durou 1800, 1900 anos, ok? Então, depois do fracasso, nós temos essas promessas. Aqui eu só vou ler uma dessas passagens, né? Mas assim, quero só dar uma passada aqui para vocês entenderem que todos esses pontos que a gente falou, assim, que a promessa foi ampliada, a promessa de Deus a Abraão foi ampliada, todos esses pontos são muito enfatizados pelos profetas. Então, primeiro, precisa ter uma aliança renovada. Por que o povo saiu da terra? Porque eles foram infiéis à aliança. Deus usa, em vários profetas, Deus usa a ilustração de divórcio. Ele fala assim, eu tirei vocês do Egito, eu fiz um casamento com vocês e vocês foram infiéis, né? Ezequiel tem capítulos que ele vai descrevendo, Ezequiel 16, Ezequiel 20, Ezequiel 23, ele vai falando assim, ele vai descrevendo a história e falando, vocês foram infiéis à minha aliança, então eu também rejeitei vocês. Então, quando eles foram tirados da terra, eles tinham sido infiéis à aliança com Deus, mas Deus não é um divórcio assim, agora estou procurando outra esposa. Não é. Muito importante entender isso. E isso tem implicações profundas. Não é, a igreja não é a outra esposa que Deus rejeitou Israel e agora é a igreja. E por que é bom saber disso? Porque se Deus rejeitou uma esposa, Ele pode rejeitar essa agora também. E aliás, acho que Ele tem muito motivo para isso, né? Então, isso, a gente entender que Ele não rejeitou Israel. Ele falou assim, eu tirei vocês da terra e vou tratar duro com vocês. Se vocês quiserem anotar assim, essa parte assim, de Deus tratar duro, tem 2 capítulos que são muito centrais para isso, que é Oséias 2 e Ezequiel 20. Esses 2 capítulos, ele descreve muito, sim, como Deus precisou tirar, né? Em Oséias ele fala assim, Oséias 1, ele fala assim, eu vou chamar vocês agora, vocês não são meu povo. Isso não é divórcio? Vocês não são meu povo. Mas só que depois ele fala assim, mas eu vou trazer vocês de volta e no mesmo lugar onde eu falei, vocês não são meu povo, eu vou falar de novo, vocês são meu povo. E os gentios, nós, a igreja, a gente interpreta tudo errado. A gente fala assim, vocês não são meu povo, judeus, e agora vocês são meu povo, a igreja. Não, volte lá e leia, vocês não são meu povo, judeus, Israel. Depois ele fala de tratamento no deserto, ele tira da terra prometida, trata lá no deserto, como ele fez quando tirou do Egito, né? Uma coisa paralela. Eu trato com vocês, mas depois eu trago vocês de volta. E ele fez Oséias casar com uma prostituta infiel para mostrar que Deus é fiel mesmo quando nós somos infiéis. Não é maravilhoso isso? É a nossa esperança, porque se ele fez isso com Israel, ele vai fazer isso com a gente também, se nós permitirmos que ele trate conosco. Porque o tratamento, né, sabe, a doença, é um assunto sério, né? Doença, câncer, assim, não tem muitas vezes tem um tratamento que traz cura, mas que tratamento?
radioterapia, quimioterapia. Então, assim, a pessoa faz, por quê? Porque é um tratamento que faz a pessoa sofrer. Eu tenho um amigo americano que sofreu, eu não gosto nem de ouvir, eu não consigo pensar. Ele tinha um câncer, vários focos de câncer assim no pescoço. Ele fez um tratamento de radioterapia e quimioterapia. Não vou nem tentar descrever o que ele passou. É coisa assim que você se arrepia até de ouvi-lo falando sobre como isso mexeu com a língua, com tudo assim. Ele tinha que comer, ele tinha que tomar água e era uma dor excruciante todos os dias até terminar o tratamento. Então eu sempre penso assim, o tratamento de Deus para restaurar é tipo isso. É um tratamento duro, mas que vai trazer a restauração. Então ele vai fazer uma aliança renovada, ele vai trazer de volta e ele vai trazer aí com esse tratamento, ele vai trazer o povo de volta à terra, que é aí, né, é a promessa de Deus para Abraão, ele vai trazer o povo de volta à terra, ele vai colocar um descendente de Davi no trono novamente, ele vai fazer com que haja uma habitação para ele novamente, e ele vai fazer com que esse reino restaurado, lembra que ele falou, vai ter, quando ele falou para Davi, é esse ponto que eu estou querendo sempre que vocês enxerguem. Em 2 Samuel 7, ele fala, eu vou fazer uma casa para você, vai ter um descendente seu, né, não vai faltar um descendente seu sobre o trono, e isso vai ser um reino eterno. Ok? Tudo isso está lá em 2 Samuel 7. Mas ele não enfatiza lá que esse vai ser o jeito de Deus de redimir, de restaurar toda a terra. Ele não fala, mas é claro que é para isso. Mas nos profetas, nessas passagens que eu estou colocando aqui, e tem muitas outras, isso aqui eu coloquei uma referência para cada, uma ou duas como amostra, mas tem muitas referências nos profetas que falam sobre cada um desses pontos, que a habitação de Deus é central, Deus vai habitar e que isso vai ser a chave para que Israel se torne, né, Isaías 2, o monte da casa de Deus vai ser elevado sobre todos os montes na terra, todas as nações vão subir. Então aí você vê assim, esse é o ponto final. Deus queria que a nação de Israel fosse a bênção para todas as nações. Mas quando Deus dá uma promessa, você não entende o que está envolvido naquela promessa. Imagine se Abraão soubesse, Deus até falou com Abraão, seus descendentes vão ficar no Egito 400 anos. Deve ter sido um horror, né, para ele pensar nisso, né? Você já pensou se Deus fala assim, você vai ter uma descendência e na próxima geração vai ser um filho da promessa, assim e tal, só que depois a sua descendência vai ficar sofrendo por 400 anos. Como é que você ia dormir à noite depois de uma revelação dessa? E foi isso que Deus falou com Abraão. Mas ele não sabia de muitas outras coisas que viriam pela frente, ok? Então, isso aqui é a promessa de Deus. Então, vamos abrir em Jeremias 31, que é a passagem mais conhecida e mais citada da promessa da nova aliança, porque agora, assim, o que nós estamos querendo fazer? Um alicerce para que a gente entenda a nova aliança em Jesus, né? Então, quando foi, acho que eu já fiz essa pergunta, né? Quando foi que Jeremias profetizou? Que época? Aqui na... Onde que está? Perdi. Aqui. Onde que está Jeremias aqui? Né? Nesse ponto aqui, exatamente nesse ponto. Pouquinho antes, né, do ponto mais baixo e durante o ponto mais baixo, né? Jeremias profetizou durante o período do cativeiro. Então, Jeremias está falando quando? Na época do fracasso. E a maior parte do livro, até é difícil, sim, né? Quando você vai fazer um devocional, você pega Jeremias para ler? Quando você quer fazer assim,
uma meditação, ficar animado, assim, ficar encorajado, assim. Se for Jeremias 31, tudo bem, né? Mas a maior parte do livro de Jeremias não é. A maior parte, assim, vocês foram infiéis, porque vocês foram infiéis, eu vou mandar vocês para o cativeiro. E ele ainda fala, assim, da espada, da morte, de tudo que vai acontecer. Mas, então, no meio dessa época do tratamento de Deus, Deus fala com Jeremias a respeito da nova aliança. E é o único lugar que fala realmente nova aliança, né, nos profetas. Ezequiel fala, mas ele não usa essa expressão. Então, Jeremias 31, 31. Dias virão, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ela não será como a aliança que fiz com seus pais. Então, nós estamos chegando nesse ponto que eu queria que vocês focassem bastante, porque isso que não é uma coisa, como eu falei assim, não é uma unanimidade entre os teólogos, entre as igrejas, né? Não é uma unanimidade. Muitas pessoas vão entender que a nova aliança, né, até tem essa expressão em Hebreus, mas eu vou mostrar isso também. Mas assim, porque em Hebreus, quando fala assim da nova aliança, fala assim, bom, se tem uma nova aliança, é porque a velha está ficando bem velha, né? Porque quando você tem a nova, então tem a nova significa que a outra é velha e significa que essa velha, ele usa essa expressão, essa velha está prestes a desaparecer. Tem que tirar, o que é velho tem que jogar fora. E aí nós aplicamos isso, como eu falei assim, para entender que o Velho Testamento não é uma base para nós, que a gente não mantém. Jesus trouxe a nova aliança e apaga tudo que foi antes, agora começou de novo. Depois eu vou voltar nisso, mas é mais ou menos isso que eu quis mostrar aqui nesse paralelo aqui. Que Abraão, no Antigo Testamento, né, Isaac, Jacó, os 12 filhos de Jacó, então virou as 12 tribos, né, de Abraão. Vieram 12 tribos. Das 12 tribos veio a nação de Israel e através de Israel seria a redenção do mundo. Só que a gente lê a história e parece que não deu certo. Não é isso? Você lê assim, né, esse fracasso aí não deu certo, foram para a Babilônia, depois voltaram, mas também depois que voltaram, nunca mais eles tiveram um descendente de Davi no trono. Aí veio Jesus e a nação de Israel rejeitou Jesus. Tem até aquela parábola que Jesus contou que quando, né, tinha aqueles lavradores, né, e eles foram matando os profetas. Aí veio Jesus, o filho, e eles mataram o filho. E aí Jesus falou assim, então Deus, o dono falou assim, eu vou tirar esse reino e vou dar para um outro povo. Então, assim, a gente entende assim, Deus descartou isso aqui não deu certo. Aí Deus começa de novo com Jesus, e tanto é que Jesus tem 12 discípulos, então é como as 12 tribos, Deus está começando de novo. Então, através dos 12 discípulos, 12 apóstolos, aí vem a igreja, e Deus vai redimir o mundo através da igreja. Então, esse diagrama aqui é uma interpretação simples do que a maior parte da igreja entende. Que o Velho Testamento, né, não deu certo, Israel não cumpriu e Deus começou de novo com Jesus. Tudo bem que Deus usou isso aqui para trazer Jesus. Tem uma conexão, né? Tem uma conexão entre Israel e Jesus, porque Jesus veio de Israel. E, né, todos vão entender e vão concordar com isso. Mas a forma como a igreja tem entendido é assim. São duas colunas separadas, são duas colunas diferentes. Então eu queria, assim, essa profecia da nova aliança, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Depois nós vamos para o Novo Testamento e ver onde que essa profecia também é reafirmada, né? Então, Deus está falando, vou fazer uma nova aliança. Então, será que ele está descartando a velha? Essa é a pergunta. Leiam aqui comigo e façam a sua interpretação. Ele falou assim, vou fazer uma nova aliança. Primeiro quero que vocês identifiquem qual aliança, já que vocês estão estudando as 7 alianças, né, na Bíblia, qual aliança que ele está falando aqui. Ele identifica qual aliança que ele está falando aqui.
Então, eu vou fazer uma nova aliança, versículo 32. Ela não será como a aliança que fiz com seus pais, quando os peguei pela mão para tirá-los da terra do Egito. Então, qual aliança que ele está falando? Moisés. Pois eles quebraram a minha aliança. É aquilo que os profetas desenvolvem, eles quebraram a aliança. Mesmo sendo eu, a minha tradução fala Senhor, mas também pode ser traduzido como marido, né? Tem uma tradução que fala assim, mesmo eu os tendo desposado, né? Então, ele está dizendo assim, né? Eu casei com eles, mas eles quebraram minha aliança. Então, nós identificamos qual aliança? Moisés. Por que isso é importante? Porque ele não está desfazendo, ele não está anulando, não está desfazendo nem a aliança com Abraão, e isso é muito, muito importante, porque em nenhum momento na Bíblia inteira Deus nunca fala, olha, esse aqui é o texto mais claro, né? E tem Hebreus que fala muito sobre a nova aliança em Jesus e tal. Então, esses textos são muito claros para falar assim, teve uma velha aliança e tem uma nova aliança. Então, como eu falei assim, nós não jogamos fora o Velho Testamento. Nós precisamos saber pela própria Bíblia, a própria Bíblia interpreta a própria Bíblia vai dizer o que é que ficou velho e o que não ficou velho, ok? A Bíblia vai nos mostrar o que ficou velho e o que não ficou. Então ele está dizendo, qual das alianças no Antigo Testamento? Não é Abraão, não é Davi, então, né, vamos ver. Então ele está falando sobre essa aliança coletiva, ele está falando sobre essa aliança que Deus fez na Páscoa, depois no Monte Sinai, está falando sobre essa aliança. Mas mesmo essa aliança, vamos prestar atenção aqui, o que ele vai dizer sobre o que mudou e o que não mudou. Então, vai ser uma aliança diferente, não como aquela. Ok, versículo 33. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer com a velha aliança? Porei a minha lei. O que é a lei? A sua aliança. Porei a minha lei na sua mente e a escreverei no seu coração. Achou que ia ficar livre da lei? Ela vai ficar muito mais próxima. Ela vai ficar aqui dentro. Gente, vocês estão entendendo? Ele não é aliança com Abraão, não é aliança com Davi. E a aliança de Moisés? Acabou? Não acabou. Ele só falou assim, esta é a nova aliança. Na verdade, ele está renovando. Por que ele precisa fazer uma nova aliança? Porque eles quebraram, porque ele tirou da terra, porque ele levou lá para a Babilônia, ele vai tratar com eles lá, ele vai refazer a aliança. Mas ele falou assim, agora nós vamos fazer um pouquinho diferente. Essa aliança não vai ficar mais na pedra, nas tábuas de pedra. Essa aliança ela vai ficar aqui dentro. E Jesus concorda com isso? Vocês conseguem lembrar de algum lugar onde Jesus confirma isso? Vocês lembram de algum lugar que Jesus vai falar sobre a lei? O que Jesus falou sobre a lei? Eu não vim para revogar a lei. Mateus 5. Eu não vim para revogar a lei. Não só não vim para revogar a lei, eu não vou tirar, né, em português, né, colocar um acento, né, eu não vou colocar um pingo do i e não vou tirar um tio, né, não vou tirar um acento. Jesus está dizendo, eu não vou tirar o mais minúsculo detalhe da lei. Eu não vim para tirar a lei, eu vim para cumprir a lei, ok? Então, isso aqui é só para... Isso aqui é um assunto vasto, uma coisa assim para você aprofundar, mas assim, a gente precisa pegar essa ideia muito firme, porque nós estamos falando sobre continuidade. Então, o que é que a nova aliança tem diferenças? Jesus veio para mudar alguma coisa? Sim, tem diferenças, tem aspectos que mudaram radicalmente, mas nós estamos falando a essência dessas alianças
mesmo de Moisés, ela continua. Então, esta é a aliança, porém a minha lei na sua mente, escreverei no seu coração, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, ok? Não ensinarão, perdoarei sua maldade, então tudo mais, ok? Bom, então a nova aliança não invalida nem substitui a aliança abraâmica. E a gente pode colocar aqui também as outras alianças, a de Moisés, a de Davi. Deus, na verdade, é sempre esse princípio. Deus começa com o essencial, com Abraão, mas ele não consegue, para Deus, ele não fala assim, olha, tinha a Bíblia inteira com Abraão? Tinha a Bíblia inteira? Não tinha. Abraão não tinha escritura nenhuma. Então, Deus não deu todas as instruções antes, Ele deu aquilo que era necessário para aquele momento. Agora, nós estamos vivendo no fim dos tempos, nós precisamos pegar tudo que foi de antes e precisamos saber o que Deus está falando para a nossa geração agora. Por isso que chama curso de preparação profética. Porque vocês precisam, nós precisamos, todos nós precisamos entender o que Deus fez no plano dele até agora. Imagine assim um engenheiro que pega uma construção, que alguém estava fazendo essa construção e parou no meio. Então está lá uma construção, um prédio enorme, assim, uma coisa complexa e está incompleta. E quem vai assumir assim, né, continuar a construção é alguém que não acompanhou nada. O que ele precisa para continuar? Ele precisa de todas as informações, de todas as plantas, de todas as informações daquilo que foi feito. Ele precisa saber como é que foi feito o alicerce, ele precisa saber como é que foram feitas as vigas, ele precisa saber de todas as informações técnicas para ele saber como continuar. Essa é a nossa posição. Nós estamos numa geração que precisa construir em cima do que Deus fez anteriormente. Então, Deus, eu vou repetir, Deus não revoga anterior. O que Deus está falando com Jeremias? Eu vou fazer uma nova aliança, mas é uma aliança, então assim, Deus errou, Deus não devia ter feito aquela aliança com Moisés? Não, tudo fez parte, era uma parte da construção. Precisava ser feito daquela forma. Paulo vai explicar isso em Gálatas. A lei serviu, tinha um propósito, tinha que fazer daquele jeito. E aí fala assim, agora que chega a maturidade, não precisa mais da lei? Não precisa mais da lei exterior. A lei, ela passou a ser interior. Então eu não preciso rejeitar a lei. E isso, gente, isso muda muita coisa na nossa compreensão da Bíblia como um todo. Então, a nova aliança não invalida, pelo contrário, mantém as promessas e promete cumpri-las. Isso é muito importante. A nova aliança não só não revoga essas coisas das alianças anteriores, mas na verdade ela vem justamente para dar continuidade. Quando, voltando àquela ideia assim de uma construção, que seja uma continuação ou seja uma reforma, no caso aqui, porque quando você pensa em reforma, às vezes você chega numa construção antiga, assim, o único jeito é derrubar tudo, né? Isso é quando Deus pega a gente, né? Ou pega assim, o que nós construímos de maneira errada, tem muita coisa que Deus precisa derrubar. Se você nunca leu, eu recomendo fortemente A Patrola de Deus. Se você não sabe o que é patrola, olha lá na capa do livro, você vai descobrir o que é. Né? Mas assim, esse livro é um livro fundamental para entender como Deus trata com a gente. Né? Mas quando se trata do plano dele, Deus não precisa pegar a patrola e derrubar tudo, que é o plano dele. Então Deus precisa dar continuidade. Ok, então... Eu vou pular aqui um pouquinho na frente. Isso aqui, ó. Como a gente acabou de ler Jeremias 31, na verdade, eu não vou ler muita coisa assim, mas se vocês quiserem deixar a Bíblia aberta em Hebreus 8 é o capítulo que
que cita essa passagem de Jeremias 31. Então, Hebreus 8, ele vai falar assim, a partir do versículo 8, ele faz uma citação dessa passagem que nós acabamos de ler em Jeremias 31. E é no versículo 13 que esse versículo que eu citei para vocês. Ao dizer que essa aliança é nova, ele torna antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhece está perto de desaparecer. Então agora sim, esse aqui é só um comentário, eu não tenho tempo para entrar no livro de Hebreus, mas esse aqui é só uma chave para você entender o que ele está dizendo sobre isso. Então, se você lembra do livro de Hebreus, você lembra que desde o primeiro capítulo de Hebreus, o autor está colocando Jesus como superior. Então, Jesus é superior aos anjos, no capítulo 1. Jesus é superior, ele vai falando assim, em cada capítulo, ou 2 capítulos, ele vai falando. Então, eu só fiz, esse aqui nem é uma lista completa, mas eu só queria assim, esses são os tópicos principais do livro de Hebreus. Que o livro de Hebreus está falando que Jesus é melhor, o livro de Hebreus foi escrito para os hebreus, para os judeus, então na nova aliança, ele estava falando com pessoas que entendiam as alianças com Moisés e com Abraão, assim tudo, então ele estava mostrando exatamente o que mudou, o que é melhor, o que é superior em relação à nova aliança. E esse versículo 8:13, que fala assim, então a velha aliança está prestes a desaparecer, nós precisamos entender dessa forma. O que é que mudou? O que Hebreus, o livro de Hebreus, está nos mostrando sobre a nova aliança em relação à velha aliança? Ele está falando, tem um mediador melhor. Né? Depois ele fala sobre sacerdote, não é exatamente a mesma coisa, porque o sacerdote pode ser, a função é de mediador, mas quando ele fala sobre a antiga aliança, no capítulo 3 de Hebreus, ele fala sobre Moisés, ele está comparando com Moisés. Então Moisés foi o mediador, Moisés foi aquele que subiu ao monte, foi ele que trouxe a nova aliança, foi ele a aliança da lei. Foi Moisés que recebeu de Deus a instrução para fazer a casa. Então, em Hebreus 3, ele vai falar assim, mas nós temos o filho, Moisés era um servo na casa, mas Jesus é um filho, ele é um mediador melhor. Então, ele vai fazendo essas comparações. Então, eu só queria que vocês notassem o que é que Hebreus, que falou assim, a velha aliança está prestes a desaparecer, o que é que vai desaparecer? O que ficou velho? O que não existe mais? Então, vamos ver essas coisas, se você pode até colocar detalhes, e lendo o livro de Hebreus você pode achar outras coisas, mas são as principais. Então, ele tem um mediador melhor, mas isso não significa que ele está jogando fora a aliança que Deus fez. Vai ter uma casa melhor, porque não é uma casa material, é uma casa espiritual. Então, tem uma casa melhor. Moisés viu o modelo da casa no céu e trouxe o modelo, mas aquilo que ele viu, que acabou sendo uma sombra, né? Hebreus 9, o próximo capítulo aqui, vai falar assim, que tudo aquilo que tinha no tabernáculo e tal, era uma sombra. Mas a sombra não significa que aquilo é ruim, significa só que está mostrando, está apontando, mas ainda não é a realidade. Então, aquela casa, aquele tabernáculo, aquele templo de Salomão, era uma coisa de Deus, era necessário, mas agora vem o permanente, vem o real. Então tem uma casa melhor, tem um sacerdote melhor, que é Jesus, ele vai comparar com Melquisedeque. Os sacerdotes naquela época, eles eram pecadores, então antes de oferecer para o povo, eles tinham que oferecer para si mesmos. Jesus não tem isso, mas ao mesmo tempo Jesus conhece, não é maravilhoso saber que Jesus passou por tudo. Não existe algo que você já passou ou que você possa passar, que você em algum momento precisa falar assim, Deus, o Senhor é Deus, o Senhor não sabe o que é ser homem, o Senhor não sabe o que é ser mulher, você não sabe o que é passar por essas... Não, Ele sabe. Ele passou por todas as coisas. Esses tratamentos assim que eu falei assim, duros, sofrimentos, assim, Jesus passou
por algo muito, muito pior, muito mais sério. Então, ele é um sacerdote melhor, ele é perfeito, mas ele conhece todas as nossas situações, foi provado em todos os pontos como nós. Ele é o sacrifício também, é difícil até de entender como é que ele é o sacerdote, ele é o sacrifício, e por isso tem uma aliança melhor, tá? Mas em nenhum momento, como nós vimos em Jeremias em nenhum momento estava dizendo a aliança de Deus, que Deus fez com Moisés, ficou ultrapassado. Não, não ficou. Em nenhum momento em Hebreus, ele nunca fala que a essência da lei, do que Deus revelou, é ultrapassado, ok? Todo mundo está me acompanhando? Então, isso aqui é muito importante para a gente entender. Então, isso é só para a gente fechar essa questão. A nova aliança, profetizada por Jeremias, é uma aliança que escreve a mesma aliança no nosso interior. Okay? Então, vamos voltar aqui para Jesus. Então, Jesus, chegamos para Jesus. Jesus é aquele que veio para cumprir as promessas. Então, todas as promessas, nós não temos tempo, não é o foco dessa aula, né, para mostrar o mistério do plano de Deus, mas nós precisamos sempre voltar para esse ponto. Esse é um ponto, assim, pelo menos parte desse ponto é uma unanimidade entre todos os cristãos, todos os teólogos, todos que estudam a Bíblia, que têm realmente uma visão da Bíblia com a palavra de Deus. Todo mundo entende que a Bíblia inteira, o Velho Testamento inteiro aponta para Jesus. Então esse aspecto é um aspecto muito claro, né? Muito evidente nas Escrituras, né? Como eu falei, Deus deu um filho milagroso para Abraão, que é Isaac, mas esse filho apontava para o verdadeiro descendente, que é Jesus. Esse é o segundo aqui, né? Ele é o descendente de Abraão. Em Gálatas fala isso, que a promessa de Deus para Abraão, que você vai ser uma bênção para todas as nações. Para você ser uma bênção para todas as nações, você tem que ter um descendente. Abraão não tinha filho. E você precisa ter uma terra. E Abraão estava na terra, mas ele não era dono de nada, não era dele a terra. Então Deus falou com Abraão: eu estou dando essa promessa, você, né, na sua descendência, vai ser uma bênção para todas as nações, mas Abraão não tinha nada. Então, Jesus é o descendente prometido, é ele que vai ser o instrumento para abençoar todas as nações, né? O primeiro ponto, assim, que Mateus 1, por exemplo, enfatiza que Jesus é descendente de Davi, que é descendente de Abraão, né? Então, Jesus é da linhagem física, né? Jesus realmente veio tanto de Abraão quanto de Davi. Nós não temos tempo para ler, mas essas passagens aqui de Lucas, né? Quando o anjo foi lá falar com Maria, e mesmo depois com Zacarias, o pai de João Batista, os dois falaram muito fortemente que Jesus tinha vindo, né? Jesus veio, e João Batista que ia preparar o caminho, mas Zacarias também profetiza que João Batista, ele é aquele que vai preparar o caminho para aquele que vai cumprir as promessas. Então, é muito interessante. Aí você continua lendo sobre Simeão, que ficava, né, um homem idoso, que estava no templo, e ele esperava a redenção de Israel. O que era a redenção de Israel? Nós, como gentios, às vezes nós pensamos assim, ele estava esperando ir embora para o céu, né? Não, ele não estava pensando no céu. Mas Israel já estava na terra. Como assim, redenção? Ele esperava isso que nós estamos falando, de tudo que Deus... Não era todo judeu que era assim, mas os judeus que buscavam a Deus, eles tinham essa visão. Deus prometeu para Abraão, Deus prometeu para Davi, Deus prometeu para os profetas. Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos os profetas falavam desse tempo em que não só eles iam estar em Israel. Então nós podemos até fazer um paralelo. Naquela época que Jesus nasceu, eles estavam na terra, mas eles eram sujeitos a Roma. Eles tinham um templo,
mas não era como Deus queria. Então os judeus que esperavam a redenção, eles estavam esperando algo mais. Então isso é muito importante, e você vê isso, né, quando Jesus, né, chega a Nataniel, eis um verdadeiro israelita, esse aqui. O que é um verdadeiro israelita? É alguém que espera a redenção, alguém que realmente não está contente só com aquilo que tem. E isso é muito forte para nós como igreja. Nós temos Jesus que morreu na cruz, nós temos a garantia, nós temos o Evangelho. Falta alguma coisa, Deus tem um plano, né? Nós precisamos entender esse plano. Tá? Então, todas as promessas, né? Romanos 15 fala isso, Lucas 24, os dois no caminho de Emaús, né? Eles falaram, né, vocês lembram bem a história dos dois de Emaús, né? Uma das histórias mais dramáticas, né? Jesus, depois da ressurreição, ele aparece junto com dois discípulos, que não eram dos 12, né? Mas eram dois discípulos de Jesus, e eles estavam falando, e aí ele chega assim, por que vocês estão tristes? Eles falam assim, poxa, mas você veio de onde? Você caiu de qual planeta que você não sabe o que está acontecendo? Que era o que todo mundo estava falando, né? Então, não, Jesus, não estou sabendo, né? O que é? O que está acontecendo, né? E aí eles falam assim, poxa, né? Então, era Jesus de Nazaré, e nós achávamos que era Ele que ia redimir Israel. Eles tinham esperança, eles tinham essa visão. E aí Jesus até fala meio duro com eles, homens de duro entendimento, vocês não leem sua Bíblia, vocês não leram, vocês não sabem, né? E aí eu sempre gosto de falar assim que Deus inventou o negócio de filmagem, de vídeo muito antes da gente, né? Então, né, ele tem tudo gravado, tá certo que ele pode apagar algumas filmagens, né? Se você se arrepender e pedir o sangue de Jesus para cobrir, ele pode apagar umas partes, né? Eu estou confiando que ele está apagando umas coisas aí da minha vida, porque eu não quero que ele mostre, né? Mas tem umas, assim, Deus tem tudo guardado. Já pensou? Que maravilha que vai ser, assim, tem umas cenas que eu tenho uma vontade de assistir a cena, porque está escrito aqui na Bíblia, mas assim, naquela assim, que eles pegaram Jesus na sinagoga, carregaram ele para jogar precipício abaixo. Estão com ele é pessoa física, eles vão jogá-lo precipício abaixo, e a Bíblia fala assim, mas ele passando pelo meio deles foi embora. Eu falei assim, gente, eu quero ver esse vídeo, porque tem uma coisa que eu não entendi, né? Assim, eles estão assim no precipício para jogá-lo abaixo, e Jesus vai assim, vai embora, simplesmente vai embora, né? E outro vídeo, então, é esse do caminho de Emaús. Jesus pegou e falou assim, e discorrendo de todas as escrituras, mostrou como as escrituras falavam dele. Eu queria ouvir esse discurso, eu queria realmente, assim, deve ter sido uma coisa assim, o coração dele estava ardendo, né? Que era uma coisa tremenda. Então, Jesus veio para cumprir todas as escrituras, né? Outra coisa assim que a gente vê, assim, estou querendo, assim, isso é só uma amostra rápida para a gente entender que Jesus, ele veio, o que eu estou querendo mostrar, assim, esse diagrama está errado, porque não é uma coisa separada assim. Jesus não veio assim, sabe, assim, vamos fazer sabe, uma separação, né, uma divisória, um abismo entre o novo e o velho. Assim, esqueça tudo que aconteceu antes, está tudo errado, agora, né, esse aqui que é a linha. Não, nós estamos na mesma linhagem, existe uma linhagem aqui e Jesus não veio para reinventar, para mudar tudo, ele veio para cumprir, ele veio exatamente para cumprir as promessas e ele veio dando continuidade. Então, uma outra coisa assim, muito interessante aqui é sobre a mensagem do reino de Deus. João Batista veio pregando o reino de Deus e Jesus começou o ministério dele, começou e continuou falando, né? Todos os evangelhos, Jesus está sempre falando do reino de Deus. E uma das coisas assim, mais interessantes sobre o reino é você falar assim, bom, Jesus começou a pregar o reino de Deus. Na verdade, João Batista tinha começado antes. E o que seria o reino de Deus?
Essa vai ser, brincadeira, né? Essa vai ser a tarefa para vocês fazerem, né? E, na verdade, eu estou querendo descobrir, né? Então, a gente passa uma tarefa para os alunos para ver se vocês têm um momento de revelação e pode trazer o que é o reino de Deus. Em nenhum momento Jesus definiu o reino de Deus. Ele veio pregando, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está chegando. Mas ele não fala o que é o reino de Deus. Por que será que ele não falou o que é o reino de Deus? Porque ele queria, assim, ser muito misterioso, muito, sem falar uma coisa, assim, estranha? Não. Todos os judeus sabiam o que é o reino de Deus. É a gente que não sabe. Então, nós temos que ir na Bíblia e ir lá atrás, aquilo que a gente leu de Davi, nós temos que ir lá atrás e entender o que era o reino de Deus, porque eles sabiam muito bem o que era o reino de Deus. Por isso que Jesus não era uma parábola. Tudo bem, Jesus contava parábolas e os discípulos, né, vieram perguntar, e falaram assim, estou contando em parábolas aquele princípio que eu falei para vocês no início da aula, que a gente pode ter um monte de conhecimento, mas se nós não caminharmos com Deus, se nós não formos amigos de Deus, se Deus não encontra no nosso coração, um coração que se importa com o plano dele, vocês acham que Deus vai falar com alguém que não se importa? Eu estava lembrando hoje assim, de um livro, eu não sei, eu não consigo lembrar de quem que era o livro, não sei se é daquele irmão André, eu não sei quem que é, mas tem, assim, tem um título de livro, eu gosto muito assim, de alguns títulos que me chamam muita atenção. Né? Tem um título de um livro que eu sempre cito nas minhas aulas, nas minhas palestras, assim eu falo sobre, o livro é maravilhoso, mas para mim só o título já é uma mensagem. Não desperdice suas lágrimas. O que você entende desse título? Não desperdice suas lágrimas. Significa que você pode desperdiçar suas lágrimas. E significa que você pode passar por provações e aquilo não ter efeito nenhum na sua vida. Então, não desperdice suas lágrimas, como eu falei, tem tratamento de Deus, tem coisas que Deus vai fazer que vai doer, que vai, assim, não tem outro jeito. Né? Não tem um outro jeito. O mesmo autor daquele livro que eu falei agora, da Pastoral de Deus, ele tem uma ilustração muito forte, né? Ele fala assim, Deus prometeu que na nova aliança Ele vai escrever a lei no nosso coração. Só que tem um grande problema. Deus vai ter que abrir aqui, fazer uma cirurgia que é doída, não tem anestesia, parece, né? Não sei, né? Assim, parece que nas coisas de Deus não tem muita anestesia, né? Não sei. Ele tem que abrir o coração e ele tem que escrever, sabe aquela coisa assim que faziam, acho que fazem ainda assim de marcar o gado, assim, né? Como é que chama aquilo assim, que eles colocam uma marca, né? Assim, para identificar, né? Porque o gado ficava solto, então tinha que identificar, né? Assim, então eles pegam um ferro quente e marca o couro do animal. Então tem coisas que Deus vai fazer que realmente leva, assim, é uma cirurgia, é algo que vai de dentro, né? Então, nós precisamos entender, assim, o que Deus está querendo fazer. A nova aliança, ela traz isso no nosso interior, mas existe um processo para isso, né? Então, a mensagem do reino de Deus, né? Isso significa que Jesus estava dando continuidade, ele não estava dizendo assim, então, gente, antes era a terra de Israel, antes era essas coisas assim que Deus prometeu, mas agora não, tudo é espiritual, tudo é igreja, não tem mais casa, não tem mais terra, não tem, assim, isso que nós temos entendido, né? A igreja tem entendido assim que agora tudo tem uma aplicação espiritual e que aquilo que Deus vai fazer não tem nada a ver com o que Ele prometeu antes. Como que você lê? Na verdade, assim, a gente lê muita coisa no Velho Testamento, assim como às vezes você lê genealogias, as regras, as medidas do tabernáculo. Qual a outra parte que é difícil de ler no Velho Testamento, né? Os sacrifícios, né? Os animais que pode comer, que não pode comer, assim, várias coisas assim no Antigo Testamento, assim, você vai ler, mas tem uma outra coisa que as pessoas leem e parece que não tem aplicação nenhuma para hoje,
que é assim, Deus falando, vou restaurar para a sua terra, vou restaurar a nação de Israel, vou continuar. Não, isso aí não tem mais, isso aí não existe mais, agora tudo é igreja. Então, grandes partes da Bíblia acabam ficando inúteis para nós. Então, a mensagem do reino de Deus é mais uma prova assim, de que Jesus veio para dar continuidade, né? E tem muitas outras, ele falou assim, tem coisas que eu não coloquei aqui, mas ele falou assim mais de uma vez, assim, eu não vim para os gentios, eu vim só para as ovelhas perdidas de Israel, né? Quando ele fala assim, ele falou 2 vezes, né, que os apóstolos iam, os 12 apóstolos dele aqui, olha aqui, assim, olha como a gente pensa, né, assim, ele fez os 12 apóstolos para começar a igreja, não tem nada a ver com a outra parte, não, ele fala assim, vocês vão sentar em 12 tronos, julgando quem? As 12 tribos de Israel. Não, Jesus está falando em parábola, Jesus está falando em linguagem figurada? Não, ele está falando literalmente, né? Então, é muito, muito importante, né? Essas coisas que às vezes você lê um texto e você fala assim, mas não está escrito aqui. Mas a implicação é muito forte. Por exemplo, quando aqueles 2 discípulos e a mãe deles, né, que eles eram muito assim, humildes, né, não tinham ambição nenhuma, assim, né? Aí vieram, né, assim, uma das vezes está escrito que a mãe veio assim, meus 2 discípulos, meus 2 filhos são discípulos seus. E antes que alguém peça, eu quero lado direito e lado esquerdo. Só isso. Pedido básico, né? Simples, né? Eu só quero isso, né? O que Jesus respondeu? Mas imagine, não tem trono, vocês não entenderam, né? Houve muitas situações que Jesus falava assim, não pense assim, não é desse jeito. Jesus não tinha problema de corrigir um conceito errado, mas ele não falou assim, não tem trono. Ele falou assim, não sou eu que mando nesse lugar, é o Pai que vai dizer quem vai sentar do lado direito e do lado esquerdo. Mas ele não falou que não tem os tronos. Ele falou assim, tem um cálice que você precisa beber antes de sentar no trono. Então são coisas assim que você vai, quando você, essas chaves são abertas, você começa a entender. E a outra, vamos ler aqui em Atos capítulo 1, que é um dos textos também muito importantes. Nós vamos depois retomar, mas esse texto de Atos é muito importante. Aqui tem mais um vídeo que eu já estou fazendo a minha seleção de vídeos que eu quero pedir, né, na eternidade. Assim, eu quero assistir esses primeiro, hein? Atos 1, versículo 3 fala assim, depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias e falando-lhes das coisas referentes a quê? Ao reino de Deus. Só que a gente não tem esse discurso, gente. Não é uma falha terrível, sim, deixaram esse discurso fora. Ele ficou 40 dias, eu quero esse seminário, eu quero saber o que ele falou sobre o reino. Agora a gente só tem uma dica. Por que ele falou assim? Ele ficou falando 40 dias referentes ao reino de Deus. E aí, versículo 4, enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, esperasse a promessa do Pai. A promessa do Pai tem a ver com todas essas promessas, é tudo interligado, né? E aí ele falou assim, né, promessa do Pai, aí versículo 6, e os que se haviam reunido perguntaram, Senhor, faz 40 dias que o Senhor está falando conosco sobre o reino de Deus, só faltou o Senhor falar uma coisa, é agora? É agora que vai ser? Porque eles tinham passado já por uma decepção muito grande, como aqueles 2 de Emaús, e todos eles, assim, eles tinham passado por uma decepção muito grande, que nós vamos ver depois na próxima aula, assim, que uma das coisas que não estava clara para eles no Antigo Testamento é que Jesus, o Messias, o esperado,
não ia vir em uma vez e resolver tudo, ele ia vir em 2 vezes. Isso eles não entendiam, os próprios profetas, eu falei isso na aula passada, dos picos, né? De que assim, né, os profetas olhavam assim, eles viam tudo assim, na mesma linha, achavam que era a mesma coisa. Então falavam da primeira vinda e da segunda. Então eles não entendiam, eles achavam que Jesus já tinha vindo e Jesus foi crucificado, eles não estavam esperando isso. Agora, crucificado, ficaram arrasados, ressuscitou, ficaram animados de novo e falaram assim, é agora. E Jesus ficou 40 dias falando com eles e não falou que quando que seria. Ele só falou, ele falou 40 dias sobre o reino de Deus. Ou eles eram muito tapados, porque se eles pudessem ouvir 40 dias que agora é igreja, não tem mais reino, é igreja, 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 como que eles iam fazer essa pergunta? Vocês concordam? Assim, antes tinha muitas coisas que eles não entendiam. Jesus falava, vocês estão muito duros de entendimento e tal. Mas, gente, falar 40 dias e não entender que não é agora, não. Essa foi a pergunta final. Então, Jesus, 40 dias falando sobre o reino, que tudo que o Senhor prometeu, eu tô imaginando, mas pela pergunta deles não tem outra lógica. Como que eles vão perguntar, Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Não tem outra lógica a não ser assim, Jesus estava falando exatamente sobre o reino, e só não falou quando, né? E eu não vou prosseguir, porque depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, sim. Não é agora, não é para vocês conhecerem os tempos, mas outra vez, assim como com os 2 discípulos, ele não falou, não tem tronos. Aqui também era uma excelente oportunidade. Se não vai existir mais o reino, é uma excelente oportunidade para ele falar assim, gente, eu já morri, já ressuscitei, vocês vão receber o Espírito Santo, mas eu já vou explicar, não tem esse negócio de reino. Isso aí, né, tem várias teorias, né? Ou eles foram infiéis e perderam a chance, ou na verdade, assim, essa coisa de reino material só até a minha vinda, depois não tem mais. Então, alguma coisa fundamental ele teria que ter falado. Como ele não falou, como eles entenderam que tinha o reino, então nós entendemos que Jesus veio para cumprir as promessas, ok? Então, vamos parando aqui. Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor confirme a Tua verdade no nosso coração. Senhor, nós precisamos que aquilo que o Senhor deposita no nosso coração seja ativado pelo Teu Espírito Santo. Esse processo que o Senhor quer fazer de escrever no nosso coração, esse processo também de ir revelando cada vez mais aquilo que o Senhor pretende fazer, mostrando como se encaixa naquilo que o Senhor já fez, mas como o Senhor vai dar continuidade. Isso é tão importante e nós nos colocamos diante de Ti. Eu oro por esse grupo aqui, para que cada pessoa aqui possa realmente se tornar cada vez mais um amigo, uma amiga Tua, Senhor. Ó Deus, para que nós possamos realmente ser pessoas que não só individualmente, mas que coletivamente o Senhor possa se revelar a nós e que nós possamos estar prontos para cooperar, para dar lugar, para ser a base daquilo que o Senhor vai fazer nos últimos tempos. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.